Olá, galera, boa noite! Tudo bem? Hoje é dia de live e não sei se vocês perceberam, mudei um pouquinho o meu horário por aqui. Consegui colocar um pouco mais tarde, o que eu sei que facilita para muitos do lado daí, porque quanto mais cedo, mais difícil da gente acompanhar o ao vivo, e agora, com esse horário de 7 horas, acredito que mais pessoas vão conseguir assistir. E o tema de hoje é muito interessante: flexibilidade. Quantos de nós é flexível? Quantos de nós é mais ou menos flexível? Quantos não são flexíveis, não é mesmo? Então, essa possibilidade aí da flexibilidade faz com que a gente possa, de alguma forma, criar aí um jeito de ser mais tranquilo, de ser mais desejado dentro do ambiente de trabalho, porque muitas vezes as pessoas que estão no nosso ambiente de trabalho olham para a gente e falam: nossa, aquela pessoa não é nada flexível, socorro! Quem tá daí se sente totalmente flexível ou mais ou menos flexível? Eu tenho sim alguns momentos que eu não sou muito flexível não, mas de um modo geral eu tento ser o mais possível flexível. E a flexibilidade, ela é uma ferramenta fundamental. Ela é fundamental para que você consiga alcançar parte da nossa leveza na escola. Ser flexível nos torna muito mais capazes e muito mais aptos à mudança. Quando a gente não é muito flexível, quando a gente é um pouco intransigente, sabe aquela pessoa que não abre mão, fala: quero desse jeito, ponto final, não abro mão, não aceito que seja diferente, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. Essas pessoas tendem a sofrer muito no ambiente de trabalho. Quem tá aqui me conta, conhece ou não conhece alguém assim? Ou às vezes a gente mesmo, né? Ou você se sente um pouco inflexível. Se você se sente um pouco inflexível, pode me contar aqui também, porque a flexibilidade, sem sombra de dúvida, ela é uma ferramenta fundamental para conseguirmos alcançar os resultados que a gente deseja. E por quê? Um dos principais itens referentes à possibilidade de você alcançar o que você deseja sendo flexível é porque eu estou preparado para aprender o novo. Quem aprende o novo é uma pessoa mais flexível. E não é só aprender, ok, aprendi as metodologias ativas, aprendi que eu preciso falar sobre metodologias ativas, mas você coloca em prática? Me conta aqui. Não adianta simplesmente, pessoal, eu aprender. Não adianta eu aprender que eu preciso ser flexível, aprender coisas novas e não colocar em prática. A gente não sai do lugar. E a flexibilidade, ela é a base para que as mudanças aconteçam de uma maneira mais eficiente. Então, olha só. O que a gente já falou aqui hoje? A gente já falou que sem ser flexível, eu não vou conseguir alcançar os resultados que eu desejo. Você quer crescer? Você quer desenvolver? Você quer sobressair? Você quer colocar dentro do seu ambiente de trabalho um ambiente que seja melhor, mais leve, mais gostoso, um ambiente que você chegue lá e você tenha prazer em estar lá? Eu preciso ser flexível para isso. Vamos pensar numa outra questão aqui em relação à flexibilidade. A Fabi já está colocando aqui, que legal, é isso mesmo, Raquel, ser flexível é estar aberto
para novas experiências. É mesmo, Fabi. Estar aberto. E você sabe muito bem disso, né, minha querida? A Fabi, ela ainda vai fazer uma live aqui com a gente, viu, pessoal? E a Fabi sabe muito bem da importância dessa flexibilidade, da gente estar aberto ao novo e a novas possibilidades e novas experiências de vida. Ela é uma fera em novas experiências e ela vai vir aqui contar pra gente um pouquinho dessas experiências e contar também várias outras coisas em relação à educação financeira. Fiquem ligados, em breve teremos live com ela. Henrique está dizendo que é o medo de errar. Henrique, perfeito. Vamos lá, vamos falar um pouquinho do medo antes de eu continuar aqui. Quando a gente pensa no medo em errar, no medo de fracassar, no medo do que os outros vão pensar sobre nós, porque não necessariamente só o medo de errar, mas o simples fato da gente pensar o que o outro vai pensar de mim, já muitas vezes me bloqueia e fala, gente, eu não saio desse lugar. Eu não dou conta, eu não sou capaz, eu travo na hora de pensar que eu preciso fazer algo novo. E aí, o medo de errar, ele vem muitas vezes da nossa insegurança. Então, o que a gente pode trabalhar para a gente reduzir o medo de errar, a nossa insegurança? Quando eu me sinto mais seguro na tomada de decisões, quando eu me sinto mais preparada para a tomada de decisões, principalmente na gestão, que a tomada de decisão é o tempo inteiro ali, ó, é ali tomando decisão o tempo inteiro. Então, quanto mais eu preciso de ter dentro da gestão, ou até na sala de aula, se você for professor, se eu tô ali preparada, se eu tenho uma base, se eu estudei para aquilo, se eu tô preparada para aquele conteúdo, o meu medo de errar, ele diminui sistematicamente. Tá, posso ter outros medos, eu posso ter o medo de falar em público, outros medos me tornam, às vezes, uma pessoa mais inflexível. Só que, se eu tô preparada, se eu estudei, se eu tenho a base bem sólida, o medo de errar, ele diminui, porque eu me sinto mais apta e mais preparada. Tá fazendo sentido para você, Henrique, e para os outros aqui também? Me contem. Ó, Fabi colocou aqui, sim, em breve estaremos juntas. Mari tá aqui agarrada, obrigada, Mari. Gente, quem não segue a Mari na sala da coordenadora, pelo amor de Deus, pare e segue, porque é maravilhoso o conteúdo dela. Eu sou fã, ela sabe disso, adoro o conteúdo dela, o jeito que ela fala da coordenação, adoro. E vamos ter live também, Mari e eu já estamos combinando aqui, trocando figurinhas, que a gente vai fazer uma live lá no perfil dela em breve também. E aí, ó, Mari falou mais coisa aqui. Somos tão autocráticos que muitas vezes temos medo que as pessoas nos julguem como nós julgamos inferiores. Autocríticos, tá? Desculpa, Mari. Somos tão autocríticos que muitas vezes temos medo do que as pessoas nos julguem. Exatamente. E aí a gente vai se achar inferior sem sombra de dúvida, né? E essa inferioridade, pessoal, ela vem por inúmeros fatores, tá? Inúmeros fatores mesmo. O que eu sinto, principalmente, assim, quando a gente pensa na flexibilidade, num processo de mudança, né? A gente precisa entender que a gente tem que estar aberto. E essa abertura que a gente dá para a mudança é o preparo da flexibilidade. Então, ok, eu estou acostumada a ter o meu cabelo comprido a vida inteira e de repente eu decido que eu quero mudar. A minha mudança, ela vem primeiro de tudo pela minha flexibilidade em me permitir a mudança. Outro exemplo, vamos para um exemplo, né, real de coordenação. Estou lá na coordenação, trabalhando com os meus professores, como que vai ser o retorno? Aí chega o retorno. De repente eu vejo que tudo que eu preparei vai por água abaixo porque não vai dar certo. Qual é a minha função? Me fechar e falar, não vou mudar, não vou sair disso. Se não der certo, não deu, o problema é deles, eles que se virem. Não. O meu papel enquanto coordenadora é de ser flexível e chegar para a minha equipe e falar, equipe, para tudo. Não tá dando certo, vamos rever o caminho. Vamos ser flexíveis, vamos nos permitir ser flexíveis para a gente conseguir trabalhar a dinâmica que a gente precisa. E a flexibilidade, ela tem um quê também de vulnerabilidade.
Eu tô lendo Brené Brown e assim, o tempo todo, né, o que ela mais coloca é essa questão da gente conseguir trabalhar a vulnerabilidade dentro de todos os meios nossos da gestão. E quando eu penso nessa vulnerabilidade e o que ela me permite, ela tá me permitindo ser aquilo que eu tenho medo, aquilo que pode não dar certo, aquilo que de alguma razão a gente sente que talvez não possa caminhar bem. Então tudo é flexibilidade se eu me proponho a querer ser o melhor todo dia. Se eu me proponho a querer me permitir ser 1% que seja, 0,1%, 0,001%, o que eu desejar de mudança diária, eu preciso me permitir através da flexibilidade. E aí a gente tem alguns pontos que são importantes da gente falar, e aqui a gente vai falar de 6 pontos importantes. Se alguém aí não tiver com papel e caneta, pega papel e caneta, porque faz total sentido. Isso vai te tornar uma pessoa sem sombra de dúvida mais flexível se você colocar na prática. Combinado? Pega papel e caneta e bora lá, galera. Olha só, primeiro item que a gente precisa pensar quando desejamos ser flexíveis para nos permitir mudar é a resiliência. Desenvolver a resiliência e nos permitir ser resilientes nos torna mais aptos a serem flexíveis. Quando eu me torno uma pessoa mais resiliente, mais preparada para os desafios do dia a dia, mais preparada para o meio que a gente vive, mais apta a transformar alguma coisa que não estiver dando certo, essa resiliência vai me tornando cada vez uma pessoa mais flexível. Mas a palavra resiliente, ela tá na moda, né? Eu não sei se vocês concordam aí, mas em cada esquina que a gente vira e lê alguma coisa, vem lá, resiliente, resiliência, seja resiliente, seja... Só que na prática é muito desafiador a gente ser resiliente, porque a gente tem que rever uma série de conceitos, inclusive antigos nossos. E aí eu entro num ponto quando eu penso na resiliência, que é a gente fazer uma autoanálise de quem éramos na nossa infância. Quem eu era? Quem era a Raquel inserida na escola, inserida na casa, inserida na relação com os alunos? Quem ela era? Ela era uma pessoa amedrontada, ela era uma pessoa mais corajosa, ela era uma pessoa mais determinada. Como era essa Raquel? Ela era mais estudiosa, menos estudiosa, mais comunicativa, menos comunicativa? Então tudo isso me torna uma pessoa que consegue compreender melhor a vida e que consegue ficar mais preparada para ser, sim, resiliente. Tá fazendo sentido? Vão me contando aqui. Se não tiver fazendo sentido, vocês me contem aqui. E além disso, a gente precisa adotar novas estratégias para as nossas ações. Sabe aquela pessoa que acorda e quer ser metódica em tudo que ela faz? Que ela não muda o trajeto nenhuma vez na vida dela? Se ela faz o trajeto X para ir para a escola dela todos os dias, ela faz o caminho X para ir para a escola todos os dias? Sabe quem é esse tipo de pessoa? Esse tipo de pessoa tem uma dificuldade em pensar na mudança. Esse tipo de pessoa tem uma dificuldade em ser flexível, sem sombra de dúvida. Mas se forçar a mudar o seu trajeto, hoje eu virei na rua tal, amanhã eu vou virar na rua Y. Ah, hoje eu virei aqui, amanhã eu vou virar ali. Hoje eu fui nesse lugar por esse caminho, amanhã eu vou por outro. E o mesmo dentro do ambiente da escola. Você se possibilitar ver com outros olhos alguma coisa que seja o 0,1% por dia, mas você se permitir te torna muitas vezes uma pessoa mais preparada para a mudança. Alguns anos atrás, eu acho que eu já contei isso aqui em algumas lives, mas alguns anos atrás eu tentei implantar lá na escola as metodologias ativas e o ensino híbrido. Por uma série de razões a coisa não foi para frente. Mas eu tentei. E alguns professores vieram me procurar depois e falaram: olha, Raquel, eu quero saber mais, me conta mais. Essas pessoas estavam preparadas.
para essa mudança. Essas pessoas estavam preparadas para serem flexíveis. E eu ensinei, eu orientei, eu falei individualmente, não em grupo. E essas pessoas foram tentar. E isso é maravilhoso. O fato de nós tentarmos já nos torna muito mais preparados aos desafios das mudanças do que não. Mas a gente precisa tentar. E aí, essas novas estratégias muitas vezes nos tornam essas pessoas mais dinâmicas para a mudança, mais dinâmicas para essa necessidade dessa flexibilidade. É fácil? Não. Claro que não. Por quê? Porque a gente tem uma série de coisas enraizadas. Por isso que eu falei da gente fazer a nossa reflexão de quem éramos na nossa infância. Hoje, comentei isso aqui, né, da necessidade da gente procurar a mudança gradativamente. Eu não posso fazer a mudança da noite para o dia de uma vez só, porque tudo que é radical torna-se algo difícil, torna-se algo que nos desafia de uma certa forma, que às vezes a gente não está preparado para isso. Tá fazendo sentido aí para vocês? Me contem aqui. E aí, a gente vai falar de mais um item que eu acho muito, mas muito importante, que é a gente buscar feedbacks e também saber receber. Porque muitas vezes você não busca um feedback, né? Você, eu, todo mundo. Eu não chego saindo falando assim, diretor, me diga aqui, por gentileza, que feedback você tem meu? Você quer me dizer aqui o que eu tenho feito de errado? Ou o que eu tenho feito certo? E aí você senta lá e para ouvir um feedback. Ninguém faz isso normalmente. Mas muitas vezes a gente precisa pedir feedbacks. Por exemplo, esse momento remoto, você pedir um feedback para a direção e falar, olha, me conta aqui, você tem achado que está caminhando bem? Você tem achado que não está? Você acha que tem alguma coisa aqui que a gente precisa alinhar? Alguma coisa dentro da minha comunicação, de repente, já que a comunicação é tão importante em tempos remotos? Você sente que eu preciso mudar aqui ou ali, assim ou assado? Então, propor isso para a direção da sua escola é muito legal. Mas para uns é muito difícil. Então, se você tem essa dificuldade, você pode até pedir por e-mail. Falar, olha, eu preciso de um feedback de como que eu tô, de como que tem sido o meu trabalho. Tem jeito de você me dizer aqui? Pode ser sincero, por gentileza, pode dizer exatamente o que é, para que eu saiba caminhar bem e caminhar de uma maneira aí mais assertiva. Então, não tem nada de errado. Ou, se você é uma pessoa que consegue fazer uma boa autorreflexão, vai fazendo diariamente a sua autorreflexão para você entender aonde que você pode melhorar. Porque nós sempre podemos avançar. Agora, ok, eu peço feedback e eu recebo esse feedback. E aí? E aí eu não sei lidar com ele. E aí eu fico justificando. Eu fico dizendo, mas isso é assim porque eu sou assado, isso é desse jeito porque eu sou assim, ou isso eu fiz isso por causa daquilo, e aí você vai justificando o feedback que você vai recebendo. Isso é outro erro muito grande e que eu vou dizer para vocês que muitas vezes eu cometo. Muitas vezes, quando eu recebo um feedback, e aí eu não vou falar do feedback profissional, mas de um feedback pessoal, muitas vezes eu tenho dificuldade de sentir esse feedback e de conseguir lidar com ele de uma maneira natural. E engraçado que no profissional não. No profissional eu recebo o feedback e de cara eu já consigo começar a agilizar as mudanças. E muitas vezes no pessoal tem hora que eu tenho uma dificuldade de digerir. E isso é uma coisa que eu venho trabalhando em mim sistematicamente, tá? Venho trabalhando diariamente em mim a conseguir receber o feedback e lidar com esse feedback de cara da maneira correta, que é o quê? É receber o feedback, pensar sobre ele e, se preciso for, depois ponderar. Mas se eu tô recebendo um feedback, eu vou lá martelando a resposta da pessoa, martelo. A pessoa chega lá e fala, gente, então pra que eu tô aqui falando pra você? Pra que eu estou aqui falando com você algo que você precisa melhorar? Entendeu? Então, se você quer receber o feedback, escute esse feedback. Escute.
Se tiver difícil, registra. Registra os itens principais que a pessoa colocar ali. Se você tiver dificuldade de assimilar enquanto você está ouvindo, registra esses feedbacks para você pensar neles depois. Mas o mais importante é você conseguir ter uma escuta direcionada para a mudança, para a possibilidade dessa flexibilidade. Está fazendo sentido aí? Mandem aqui para mim me dizendo. Mandem para mim. E se forem tendo dúvidas, pessoal, aqui ó, manda no pontinho de interrogação que eu já vou começar a responder daqui a pouquinho. Pode mandar as perguntas aí. Pode meter bronca, que eu amo responder pergunta. Pode colocar nesse pontinho de interrogação que eu já vou responder daqui a pouco. E aí a gente entra para o quarto item, que para mim também é tão importante quanto os outros três. Vamos relembrar aqui os três, para quem chegou agora? Desenvolver a resiliência, adotar novas estratégias e novas ações. E aí, esse adotar novas estratégias e novas ações pode ser algo diário. Todos os dias querer fazer algo diferente. 3. Buscar e receber feedbacks. Muito importante também. E o quarto, que é aprimorar os conhecimentos. Esse eu sou fã. Olha, eu digo mesmo, amo ler, pesquisar, estudar, ver novas coisas, ver novas possibilidades. E se você disser pra mim assim, quem me conhece na escola sabe disso. Tem professor que chega pra mim e fala assim, Raquel, eu vou tentar fazer algo de novo na sala. E aí me conta alguma coisa inovadora que viu. A primeira coisa que eu falo é, arrasou, bora, vamos fazer, com certeza, porque eu adoro coisas novas. Raquel, vamos mudar alguma coisa aqui na coordenação que não tá legal, porque eu não tô gostando? Vamos mudar. Mas você nem ouviu, já quero. Falou que a mudança eu já quero. Eu amo ter a possibilidade de fazer algo novo. E eu acho que isso vem, olha a importância da gente entender a nossa infância. E eu acho que isso vem da minha mãe. A minha mãe é assim. A minha mãe, ela tem uma série de coisas aí que ela gosta de fazer de uma mesma forma, mas ela é aquele tipo de pessoa que, se deixar, muda os móveis da casa todo dia. Sabe esse tipo de pessoa que gosta de inovar todo dia? É minha mãe. Então eu acho que eu vim crescendo, vendo isso ali o tempo todo, e eu sou assim também. Eu gosto de mudar uma coisa aqui, mudar uma coisa ali, fazer algo de diferente aqui, algo de diferente ali. Quando eu não tenho essa possibilidade, muitas vezes eu me sinto incomodada, querendo mudar alguma coisa e não podendo. Então, a gente poder mudar e a gente se permitir é muito bom. Mas é importante, ó, a Nida tá aqui falando que também adora coisas novas, mas é muito importante a gente ter a visão de que o querer coisas novas é diferente de fazer coisas novas. Então é importante que eu queira as coisas novas, mas que eu faça as coisas novas. Não adianta só eu querer, não adianta só eu achar que ok, tá, eu quero fazer algo novo, mas no dia seguinte eu não faço, eu só fico querendo e não saio do lugar. Então querer e fazer é muito importante, tem que colocar em prática o querer. Josi está aqui falando que ela é assim, cada vez que ela limpa a casa ou os móveis, ela muda tudo de lugar. Pois é bem isso. Então, a gente se permitir coisas novas é muito, muito importante. Isso faz muito bem pra gente. Isso faz, eu brinco que isso limpa a alma, sabe? Assim, então, é muito bom. Ó, Marinette tá aqui também falando que gosta de fazer isso. Pois é, gente, eu acho muito bom. Mas tem muitas pessoas que têm dificuldade por mudar. Muitas pessoas têm dificuldade em fazer acontecer literalmente na prática essa flexibilidade. E aí, a gente, quando pensa nisso, a gente precisa do conhecimento, que é o que eu comentei lá atrás com o Henrique. Quando eu tenho um bom conhecimento, quando eu tenho uma boa base daquele conteúdo ou daquilo que eu preciso, sei lá, eu domino a coordenação, eu domino o que eu preciso atuar dentro da minha escola, eu domino quais são as coisas importantes. Gente, é a base para que eu me permita ser flexível. Eu não sei se vocês
Já leram o livro Roube como um Artista? E nele fala sobre a criatividade o tempo todo. E como que eu posso ser criativa a partir dos novos conhecimentos. E o autor coloca o tempo inteirinho que é extremamente importante ter conhecimento. E como que eu posso muitas vezes adquirir conhecimento para eu ser criativa? Através de pessoas que eu admiro. Então, por exemplo, eu admiro o diretor lá da escola. Eu admiro muito ele. O que eu vou fazer? Eu vou estudar ele. Eu vou estudar os livros que ele gosta de ler. Eu vou estudar a forma que ele gosta de falar, que ele se posiciona, que ele coloca, que ele é assim, que ele é assado. E aí eu vou passar a conhecer melhor aquela pessoa. Por exemplo, eu sou louca com a escritora Brené Brown. Então eu vou ler todos os livros dela, vou segui-la nas redes sociais, vou ver o que ela gosta de fazer, vou ver o que ela, dentro do que ela gosta de fazer, o que ela acredita ser bom, e eu vou começar a seguir os passos dela. E aí tem gente que fala, mas você então tá sendo igual a Brené Brown. Não, pelo contrário, eu estou aprendendo o que ela gosta para eu ser, do meu jeito, algo que me faz brilhar os olhos. Então, olha como faz sentido a gente ter o prazer de estudar não só o conteúdo que a gente gosta, mas as pessoas que a gente admira. Faz sentido aí para vocês? Me conta aqui. E aí a gente entra para o quinto item, e o quinto item é muito importante também. O quinto item é evitar a postura defensiva, que tem muita relação com o receber feedback. É aquela pessoa que está ali na defensiva. A gente precisa passar para os nossos professores que eles têm que fazer atividade tal. Vamos ver se existe uma forma legal da gente falar, não vamos não. Tô nem aí se esse professor quer ou não quer, o problema é dele. Eu vou falar do jeito que tem que ser e ponto final. Se ele quiser, ele faz, se ele não quiser, ele não faz. Esse é um jeito da gente estar na defensiva. Outro jeito de estarmos na defensiva e que é muito importante da gente ter atenção é aquela pessoa que você chega para ela e fala assim, fulano, será que não é melhor a gente fazer assim ao invés de assado? Aí a pessoa responde para você assim, claro que não. Fazer assim por quê? Pra quê? Não, de jeito nenhum, você tá ficando doido? Não vamos fazer de outro jeito não. Eu não topo não, eu tô fora, credo, fazer, nossa, não, você tá louca, você perdeu o cabeção, você pirou. E aí vai na defensiva tentando se defender para não se permitir algo novo, para não se permitir algo que seja possível de ser transformado. Às vezes até por medo, por insegurança ou por inflexibilidade mesmo. Mas se eu quero ser flexível, eu preciso parar de ficar na defensiva. Se eu quero me permitir algo novo, eu preciso parar de estar na defensiva. É aquela pessoa que está preparada para algo que vem de diferente, algo que vem de novo, algo que vem ali para trazer para a gente algo que faça sentido, tá bom? Então, o estar na defensiva, gente, é um 0 à esquerda se você quer ser flexível. Você precisa abolir isso da sua vida, sem sombra de dúvida. E o sexto item, não menos importante do que todos os outros 5, é a gente conseguir realizar o nosso trabalho de formas diferentes. Sabe aquela pessoa que é metódica no trabalho? Eu tenho uma planilha de conselho de classe e todos os anos eu uso a mesma planilha. Não. Por que eu vou usar outra planilha? De jeito nenhum, você pirou. Essa minha planilha é perfeita, eu não mudo ela por nada. Não, mas olha, tem isso que você pode mudar na planilha, tem isso que de repente se a gente colocar fica melhor. Você tá louca. Mudo não. Já é perfeita, tem anos que eu uso essa. Então se tem anos que eu uso essa, eu já mudei tudo que podia nela, eu não tenho mais nada pra mudar. Quem não conhece alguém assim? Quem não conhece um coordenador que acha que tá tudo perfeito e que não pode fazer nada diferente? Quando a gente se vê diante disso, a gente percebe que a vida vai perdendo o sentido dentro do ambiente de trabalho. A gente percebe que aquele momento vai perdendo o sentido.
E a pessoa vai ficando ali amargurada, porque não tem mais sentido. Ela já fez tudo que ela podia fazer. Ela vai mudar mais o quê? Ela vai fazer diferente por quê? Ai, todos os dias eu chego e respondo os meus e-mails pontualmente 1h da tarde. Mas eu não admito responder 1h10 não. Se chegar um pai para conversar comigo, eu falo com ele, olha, senhor, espera aí um minutinho que eu estou respondendo e-mail, a hora que eu terminar meus e-mails eu converso com o senhor. Então ela não se permite fazer diferente, ela não se permite tornar aquilo uma outra possibilidade, uma outra realidade. O que é diferente de alguém que se planeja. Ok, eu me planejei, mas saiu errado, tá tudo bem, vamos tentar de outro jeito, ou não deu certo, ou eu precisei atender mais pessoas. Gente, eu não esqueço quantas e quantas vezes eu programo o meu dia na escola, quando é no presencial, tá? Nem tô falando do remoto. Mas eu programo aquele dia lindo, maravilhoso na escola para fazer isso, fazer aquilo, liberar isso, liberar aquilo, atender isso, atender aquilo, blá. Chego na escola, tem uma fila gigantesca de pais para eu atender. E eu passo quase o dia inteiro atendendo e não faço mais nada. E aí eu vou para casa como? Frustrada porque eu não fiz nada do que eu precisava? Não, eu fiz muito, eu atendi vários pais, eu resolvi vários problemas com eles. Eu direcionei uma série de situações que eu precisava para aqueles pais e isso tá maravilhoso também. Saiu do meu planejamento, saiu do que eu precisava, mas tá tudo bem. Ó, Marinete tá aqui dizendo, o meu coordenador é o cara. Exatamente, minha filha. Olha, a gente precisa ter esse carinho, né? Ramon, que delícia ter você aqui. A Google, líder mundial, muda a página inicial constantemente, a aperfeiçoar sempre. Isso mesmo, Ramon. E eles mudam o tempo todo para tudo, né? Vamos falar do Google aqui um pouco. Eles estão em constante evolução, em constante mudança 24 horas. E uma das razões deles mudarem as páginas, muitas vezes, é para colocar momentos importantes do mundo. Né? Então, sei lá, hoje é o Dia Mundial da Árvore. E aí eles fazem aquela chamada da busca para o Dia Mundial e põe uma animação ali. Né? Então, isso, concordo plenamente. Essa possibilidade da gente querer mudar o tempo todo nos permite, sem sombra de dúvida, criar essa possibilidade, a gente dar conta de tantas coisas que vêm o tempo todo. Nós somos bombardeados de conteúdos novos o tempo todo. Nós somos bombardeados de coisas novas o tempo todinho. Então, quando a gente pensa na possibilidade de desenvolver coisas novas, é muito bom. Pergunta: e quando os professores não aceitam novas estratégias? Perfeita essa pergunta. Vamos pensar aqui, pessoal. Quando a gente está ali passando para os nossos professores novas estratégias e eles não estão abertos para mudança, o que a gente tem que fazer? Abrir cada um deles para mudança. É claro que a gente não vai atingir 100%, mas a gente precisa preparar os professores para o novo. A gente precisa, para que eles se preparem e para que eles se sintam protegidos, a gente tem vários caminhos a trilhar. O primeiro deles é a gente dar conhecimento suficiente para que eles se sintam seguros para a mudança, é a primeira coisa. A segunda coisa importante para eles se sentirem aptos, né, a quererem mudar, é nós ensinarmos para eles a importância do mudar, com dinâmicas, com novas estratégias e principalmente nós estarmos o tempo todo mudando. Porque se eu sou líder na escola, se eu sou gestora, se eu sou coordenadora e eu não estou apta a mudar, eu não estou preparada para falar disso, eu, enquanto coordenadora, também não estou preparada para falar para o outro que ele está preparado. E aí, quando eu der a mãozinha para ele caminhar junto comigo, ele não vai se sentir seguro, porque se nem eu estou preparada para a mudança, que dirá ele? Não faz sentido? Então, a primeira pessoa que tem que pôr em prática as mudanças, que tem que pôr em prática as possibilidades, somos nós da gestão. Eu, gestora, estou preparada para mudar, eu começo a implantar e mostrar as possibilidades, eu começo a implantar e mostrar que é possível. E se preciso for, pego na mão e caminho junto.
caminho junto mesmo. Gente, quantas e quantas vezes eu tive professores que estavam desesperados em não saber o que fazer em alguma situação, me pediram ajuda e eu fiz junto. Mas inúmeras vezes. E não vai ser a última, eu vou fazer sempre que preciso, porque caminhar junto é fundamental para essa segurança. Teve uma vez que foi implantado lá na escola novas estratégias, novos tipos de planejamento. E aí os professores precisavam criar um planejamento embasado numa coisa que eles nunca tinham visto na vida deles. Alguns não conseguiam entender, alguns não sabiam como fazer. O que eu fiz? Sentei e fiz junto o começo. Então, peraí, vamos sentar aqui, ó, individualmente, no coletivo não resolve, porque cada um tem a sua dúvida particular. Senta ali do lado, ó, começa aqui, assim, assado, desse jeito, desse, e vou escrevendo com esse professor para ele entender a dinâmica. Aí o professor vai se sentir mais protegido. Então, deu para me entender? Eu preciso primeiro começar a querer mudar para depois eu querer que os outros mudem. Senão, muitas vezes isso não vai acontecer. E quando o diretor não aceita a mudança? Eu adoro essa pergunta. A primeira coisa, quando o diretor ou o vice, né, não aceitam os processos de mudança, é perguntar para eles quais são os objetivos dele dentro da instituição. É o primeiro passo, para mim, na minha opinião, é isso. É sentar com a direção e falar, olha, quais são os seus objetivos aqui dentro? O que você deseja alcançar dentro dessa instituição? Quais são suas metas a curto, médio e longo prazo? O que você deseja alcançar na instituição daqui a 3 anos? E no ano? E nesse ano? E no ano que vem? Escreve todos esses objetivos que ele disser e em cima disso você vai construir a sua fala para mostrar para ele a importância do mudar. Não espere que uma pessoa mude da noite para o dia. Nem sempre isso acontece. E às vezes não acontece, mas pelo menos ela aceita que as coisas precisam acontecer e permite que as coisas aconteçam. E aí você vai caminhar de uma maneira mais leve. Então, a minha dica é: sente com a direção e pergunte para ela quais são os objetivos e as metas de curto, médio e longo prazo. Combinado, Lu? Depois você me conta se deu certo. E aí, gente, mais perguntas? Me contem aqui. E aí, tem mais uma coisa que eu queria dizer, que é muito importante, que eu até coloquei nos stories hoje, que é quando a gente pensa na questão do próprio professor, do próprio coordenador ou do próprio gestor, mostrar indícios de que não quer ser diferente, né? Então, ok, eu mostrei que eu não quero ser diferente, mas eu faço um discurso de que eu quero ser diferente. Então, o que eu faço nesse momento? Eu vou nessa direção, eu vou nessa coordenação e vou conversar com eles para mostrar para eles a importância da flexibilidade. E aí eu preciso ser flexível. Então, se eu escutar algo de ruim, se eu escutar algo de errado, eu tô ali sendo flexível para as coisas caminharem bem. Eu não posso ter um discurso diferente da minha ação. Eu preciso ter um discurso, olha a importância disso, presta atenção. Eu preciso ter um discurso que seja alinhado com as minhas ações. Se eu falo que eu sou flexível, mas na prática eu não sou, eu estou colocando por água abaixo tudo que eu estou propondo para a minha equipe. E aí a minha equipe não vai botar fé em mim. E se ela não botar fé em mim, ela não vai agir como uma equipe. Olha a importância. Então, vocês precisam, ok? É importantíssimo prestar atenção nisso. Presta atenção, vou repetir. Se não tiver anotado, anotem aí. Se eu quero que a minha equipe seja flexível, eu preciso ter um discurso flexível, mas principalmente ações flexíveis. Pegaram aí? Anotaram? Espero que sim. E para finalizar a nossa live, que vocês sabem que eu não gosto de falar mais do que o necessário, para ir finalizando a nossa live, vocês precisam entender que esta pessoa flexível, ela está aberta a ferramentas novas.
Então, se eu digo que eu sou uma pessoa flexível, eu preciso estar aberta às novas ferramentas. Sejam as ferramentas do Google, sejam novos aplicativos, sejam novas tecnologias. Eu preciso saber mexer sim em planilhas de Excel, do Word, trabalhar com PowerPoint. Eu preciso saber atuar bem com várias partes da escola. Eu preciso saber lidar com um sistema que é no meu caso, do governo, com o diário eletrônico. Eu preciso estar preparada para todas as ferramentas. E se chegar uma nova ferramenta, vamos pesquisar, vamos aprender, vamos estudar. Eu não estou dizendo aqui que você precisa ser o expert em tudo isso, mas você precisa saber trabalhar com tudo isso de uma maneira que seja possível você instruir os seus professores se for preciso. Então, isso também é ser flexível. Aquela pessoa que chega para você, não quero implantar diário eletrônico na escola, não, vai me dar muito trabalho. É uma pessoa o quê? Inflexível, ela não está apta a mudanças, ela não está preparada. Por quê? Medo, muito provavelmente medo do novo, medo do que vem pela frente, medo de não conseguir lidar e alguém chegar para ela e falar, ó, você não conseguiu, você não foi capaz, e apontar o dedo e etc. Porque nós, professores, temos mania de quê? Querer 10 em tudo, querer ser perfeito em tudo. Por que que a gente quer isso? Por que que nós, educadores, somos assim? Porque nós crescemos ouvindo isso 24 horas por dia. Ai, você errou! Ai, você errou! Ai, você não fez bem isso! Você não fez bem aquilo! Faz direito isso, menino! Faz direito isso, aquilo, menino! A gente cresce o tempo todo escutando que a gente tem que ser perfeito. E crescer escutando isso nos faz, muitas vezes, ter dificuldade de ser flexíveis. Por quê? Porque a gente quer ser perfeito. Se eu não for perfeito, eu não vou ser aceita. E se eu não sou aceita, ninguém vai me querer. Então, para com isso, fizer mal feito, fez, assume, fiz, olha, não deu certo. Eu vou tentar fazer melhor da próxima vez. Você pode me ajudar daqui, você pode me ajudar dali. Procure pessoas que saibam, use o seu network. E se você não tem um bom network, comece a construir ele agora, porque sempre tem alguém que sabe algo mais do que você e que pode te ajudar a ser melhor em alguma coisa. E aí você vai aprender com essa pessoa. Né? Marinete está dizendo que amou, Josi está agradecendo, Lu está dizendo que a internet não colabora muito, mas amou e que está aguardando a próxima. Gente, a internet tem dia que é um lixo, né? Concordo, mas enfim, vai ficar salvo e vocês conseguem assistir depois. Combinado, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha agregado, que tenha contribuído para vocês se tornarem um pouco mais flexíveis. E para a gente fechar com chave de ouro, prestem atenção. A cada dia que você acordar, procure ser 0,1% melhor do que no dia anterior. No fim de um ano, você terá 37% mais chance de ter sido melhor do que um ano atrás. Olha que coisa incrível! Então vamos começar hoje! Um beijo grande para vocês, ótimo restinho de noite e até nossa próxima live. Beijo, tchau, boa noite.